A história da TV brasileira começa em São Paulo. Em 1950 surge a TV Tupi. Em 52, a TV Paulista Canal 5, que hoje é do Sistema Globo, TV Globo. Em 53, a TV Record. Em seguida, a Excelsior e a Cultura. Essa história, principalmente da TV Excelsior, será a tese de doutorado de um colega muito querido que nós estamos recebendo aqui no Diário do Grande ABC, o professor e jornalista Rodolfo Bonvente. Rodolfo, muito prazer em recebê-lo, né? Obrigado, para falar um pouquinho sobre história e memória. Isso aí, precisamos falar sempre de memória, né? E por que TV Excelsior, né? Bom, vamos lá, bem rapidamente. Eu morei... Tem todo o tempo do mundo. Eu morei na Vila Guilherme, onde eram os estúdios da TV Excelsior, né? Ali na Rua Santa Veloso e tal. Ela tinha o Teatro da Nestor Pestana, onde depois foi o Cultura Artística. Lá ela fazia a gravação dos programas, telejornais, aquela coisa toda. E as novelas e programas especiais eram gravados na Vila Guilherme. E eu morava do lado. E criança, brincava ali do lado. E a gente começou a ver uma movimentação muito grande, né? Porque o estúdio, eram estúdios enormes, né? Na verdade, acho que eram 12 mil metros quadrados, era uma imensidão. E era caminhão que chegava da rua e entrava, e os portões ficavam abertos. Eram cenários que eram desmontados ou que eram colocados nos caminhões. E em frente tinha uma padaria. E os artistas terminavam as gravações, atravessavam a rua e iam tomar o seu café da manhã na padaria. E a gente começou a achar muito interessante aquela história de ver Regina Duarte, de ver Dionísio Azevedo, Armando Bogos, enfim, um monte de atores que às vezes saíam com as próprias roupas de novelas de época, né? Pra lá. E a gente achava o máximo. Pegava autógrafo, dizia que ia levar pra mãe, aquela coisa toda. E aí eu criei um carinho muito grande para aquela emissora. Como a gente era vizinho, a minha mãe só via as coisas da Excelsior, né? Ela deixou de assistir a Tupi para ver a Excelsior, que estava ali do ladinho, aquela coisa toda. E aí eu criei um carinho muito grande pela emissora. E uma vez, a gente criança foi assistir uma gravação de uma novela, o último capítulo, e o Walter Avancini perguntou se a gente queria participar como figurante, né? E aí a gente ficou meio assim, moleque, né? O que eu vou fazer e tal. Aí ele falou assim, olha, é com a Márcia de Windsor. E na época a Márcia de Windsor era, né, aquela estrela maravilhosa. E a gente falou assim, a gente não, eu falei no nome dos três, né? A gente topa, a gente quer. E fiz lá uma figuração numa novela da Excelsior e tal. Então eu tinha um carinho muito grande por isso. O tempo foi passando, eu vim pro ABC, eu tô em São Caetano desde 1970, né? E a Excelsior fechou. E eu me lembro que quando criança eu falei assim, mas como fechou? Não tem mais? Né? E conforme eu fui estudando e tal, eu sempre quis entender o porquê do fechamento daquela emissora. Para mim ela era grandiosa, né? Na minha concepção ali infantil. E aí eu queria entender. E eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa de televisão e tal. Eu gosto muito de pesquisar os anos 60, porque eu acho que eles são transformadores, indiscutivelmente, mundialmente falando, né? E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver a questão da ditadura militar, o enfrentamento e papapá, e fui um pouco mais a fundo, comecei a entrevistar alguns artistas que participaram daquela época e tal. E aí eu falei assim, se eu fizer mestrado um dia eu vou levar esse assunto para o mestrado. Aí na universidade resolvi fazer o mestrado, mas não encaixava naquela hora, sabe? Eu tinha que ir para um outro lado. Fui para o outro lado. Aí pensei, se eu fizer doutorado, vou falar sobre isso. Aí quando surgiu a época do doutorado, eu cheguei para o orientador que eu escolhi e disse assim, olha, eu quero fazer um trabalho sobre isso. Eu sei que não tem muito livro sobre a história, não tem muita informação, mas eu vou a campo, eu vou entrevistar as pessoas, eu tenho já uma pesquisa que eu fiz e eu quero falar sobre isso. E ele topou. Estamos aí. Que legal, né? Essas imagens que nós estamos mostrando agora são imagens que você me mandou. Quer dizer, o logotipo da TV Excelsior, aquelas coisas tão bonitas, né? A Excelsior, na verdade, Admir, ela tem um pioneirismo muito grande. O que eu quero fazer com o meu trabalho? Resgatar para o público esse pioneirismo, né? Porque o que acontece? Hoje, quando você fala de história da televisão, todo mundo lembra de Tupi e Globo. Tá? A Tupi porque foi a primeira, então estão lá todos os, né? Como é que se começou a fazer televisão? Como é que se aprendeu a fazer televisão? Pela Tupi.
Como é que a televisão ganhou áreas nacionais, áreas de cadeia nacional? Pela Globo, em 65, a partir de 65. E aí você esquece. Você lembra da Record. Por quê? Porque a Record teve os festivais, porque a Record teve a Jovem Guarda, do Roberto Carlos, e papapá. E da Excelsior ninguém fala. E a Excelsior, ela é precursora da televisão industrial brasileira. Na Tupi, você começou fazendo e aprendendo com os erros que você fazia, né? Tem as pessoas acham que é brincadeira, mas é muito sério, né? Quando o Cassiano Gabus Mendes e a equipe dele colocaram a TV Tupi no ar, quando eles saíram para comemorar, porque o show lá, né, tinha acontecido e tal, o Cassiano Gabus Mendes olhou para a equipe e disse assim: espera um pouquinho, gente, amanhã tem mais. Nós pensamos no que nós vamos levar para o ar amanhã, e a equipe disse não. Porque você tinha a ideia de que televisão era todo dia, né? Então a Tupi é precursora numa série de coisas, mas aprendeu na raça ali, né? A Excelsior não, ela já vem com uma estrutura de televisão industrial, baseada no modelo da NBC americana, né? Os seus diretores foram para os Estados Unidos estudar como é que se fazia televisão. Então ela lançou no Brasil uma série de coisas que hoje, erroneamente, a gente fala assim: foi a Globo que fez isso. Não foi. A Globo simplesmente dilapidou melhor, mas o diamante surgiu na Excelsior, né? Programação vertical, horizontal, anúncio. Na época da Tupi, da Record, da Paulista, nos primeiros tempos, o Ademir Médici resolvia que ia fazer um anúncio. E o Ademir falava assim: eu preciso de 4 minutos para falar tudo que eu quero. Tá bom, Ademir, você tem 4 minutos no meio da programação para falar. E ele ficava lá, falando, vendendo o produto dele. Quando a Excelsior surge em 9 de julho de 60, ela já surge com a ideia de que não, gente, propaganda tem que ter um limite. Você faz propaganda de 30 segundos ou de 1 minuto. Não passa disso. Até para funcionar a venda do produto. Exatamente. E para funcionar a programação da emissora. Claro. Porque a Tupi era aquela coisa que assim, que hora entra o programa no ar? Depende, né? Depende do estúdio estar pronto, ok? Porque a Tupi era assim: eu estou gravando aqui com você e ali já tem os artistas que vão fazer o teleteatro, entendeu? Mal você saiu daqui, o artista já entrou, porque só tinham 3 câmeras, porque só tinha um estúdio, né? Então era tudo muito improvisado, feito na raça. Eu admiro muito esses artistas precursores aí da televisão. Infelizmente a gente hoje conta nos dedos os que estão vivos, né? Mas assim, quando você fala com o Lima Duarte, quando você fala com a Laura Cardoso, você sente a paixão de fazer aqueles primeiros momentos. Esses nomes todos passaram pela Excelsior? Não, é engraçado, né? Esses nomes não passaram. Lima Duarte não? Não, nem Laura Cardoso, era Tupi. Tem uma coisa muito engraçada. Você citou que, a Regina Duarte. Regina, sim. Regina começa a carreira dela na Excelsior, né? Regina começa fazendo A Deusa Vencida, em 65, dirigida pelo Walter Avancini, né? Que tirou ela de uma propaganda que ela tinha feito, se eu não me engano, por um Kisuko, alguma coisa do gênero, né? O Walter Avancini precisava de uma atriz, um rosto totalmente desconhecido, né? Poxa, porque naquela época existia uma rivalidade muito grande. A Tupi dominava em termos de novelas e a Record dominava em termos de shows. Aí surge a Excelsior, e a Excelsior surge em 60, mas só vai ter novela em 63. E a Excelsior faz uma coisa que a Tupi tentava e não conseguia: uma novela diária. Porque as novelas da Tupi eram 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Porque era ao vivo, né? Exatamente. Não tinha vídeo. O videotape surge em 60. Surge um pouco antes da Excelsior, né? Então a Excelsior também já sai ganhando. Soube utilizar o videotape? Sim. E soube, assim, arriscou, foi lá, falou com Colgate, Colinos, Palmolive, né? Que eram os grandes patrocinadores da época. Jessie Lever. E aí o que fez? Conseguiu fazer uma novela diária. Trouxe um casal que estava se destacando muito, Tarcísio Meira e Glória Menezes, que acho que é outra coisa que tem que se resgatar, essa coisa de assim, a Globo fez Tarcísio Meira e Glória Menezes. Tudo bem, mas eles começaram como o casal principal da primeira novela diária da televisão brasileira, que é da Excelsior. Regina Duarte, na Excelsior. Francisco Cuoco virou ídolo nacional fazendo Redenção, aqui em São Bernardo do Campo. Isso que é legal. Quer dizer,
principalmente para as novas gerações, né, Rodolfo? A Cidade da Criança nasce em função de uma novela da TV Excelsior. Todo mundo em São Bernardo fala, não, foi rodada a Redenção. Esquecem que foi a TV Excelsior. Exatamente. Num antigo bosque municipal. Quer dizer, ficam os cenários e a prefeitura, no tempo do Higino de Lima, teve a sacada de vamos aproveitar, nas né? fachadas, vamos fazer os vários departamentos e criar uma cidade, a Cidade da Criança. Nasce assim. Para a dramaturgia, a Redenção tem uma característica muito clara. Você lembra o ano da Redenção? 65, 66. 2 anos, mais ou menos. Para a novela é uma bastante novela tempo. com quase 500 capítulos. É até hoje a novela de maior duração na televisão brasileira. Quer dizer, se a gente pensar que o ano tem 365 dias, a novela ficou 1 ano e meio no ar. Que coisa legal. E participava, então, o Francisco Coco era o ator principal, aí ele tinha o Armando Bogos, com papel de destaque. As heroínas eram Miriam Meller, Márcia Real, uma garota que estava surgindo, chamada Lurdinha Félix, muito novinha e tal. E aí tinha assim, personagens que se destacaram, que foram homenageados em São Bernardo, que era o veterano Mário Guimarães, que fazia o chefe da estação rodoviária, e a Maria Aparecida Baxter, que era a Dona Maroca, a fofoqueira, né? Que foram os atores que, na verdade, ganharam um destaque muito grande na história. Porque o público, o Tarcísio Meira era um médico, que chegava a uma cidadezinha... Desculpa. O Francisco Coco era o médico que chegava na cidadezinha, chamada Redenção, né? O nome da cidade era Redenção. E aí ele se apaixonava por 3 mulheres, ele acabava tendo um relacionamento com 3 mulheres. Com qual deles ele vai casar? Né? Era um dos grandes lances da história, aquela coisa toda. Sobrou alguma cena gravada da Redenção? Olha, no YouTube hoje a gente tem, mas são coisinhas de 1 minuto, né? O que acontece com a Excelsior? Primeiro que você não tinha a característica de guardar, né? Você rebobinava, você gravava em cima da fita que você tinha feito por uma medida de economia. Mas será que para essa gravação que nós estamos fazendo dá para colocar um trechinho, será? A gente tem uma imagem da Vera Cruz. A gente tem uma imagem da Vera Cruz. Quer dizer, uma cena da novela Redenção rodada ao lado da... na verdade, assim, a cena que a gente tem aí está tudo pronto para a gravação. Você não vê nenhum ator ainda, mas está tudo pronto. Agora, as pessoas mais antigas vão reconhecer que aquela é a Cidade da Criança. Porque aquele cenário foi mantido. Nós podemos dizer agora que nós estamos passando essa cena? Podemos. Opa, ela está aí. Legal. Tá? As pessoas vão reconhecer. Aquilo ficou na Cidade das Crianças durante muitos anos, né? O trenzinho, o trenzinho, justamente, porque você tinha a estaçãozinha, né? Então, havia um cuidado muito grande na teledramaturgia Há uma coincidência também da Redenção está ao lado da Vera Cruz? Então, eu acho que São Bernardo foi, nessa época, 50 e 60, um polo de cultura muito forte, né? A gente teve a Vera Cruz, embora a Vera Cruz tenha falido 5, 6 anos depois, né? Sei lá, ela continuou sendo usada para a gravação de muitos filmes. O próprio Mazzaropi chegou a fazer filmes na Vera Cruz, né? Sim. Então, você tinha a Vera Cruz ainda como um espaço muito interessante para filmar, para gravar. E aí você, do lado da Vera Cruz, você descobre, a gente não sabe exatamente como é que a Excelsior chegou até esse espaço. Ela saiu procurando um local... Não dá para falar que foi por causa da Vera Cruz. Talvez até seja, né? Porque ela saiu procurando um local onde ela pudesse montar aquela cidadezinha. O Walter Avancini poderia dar esse... Pois é, infelizmente não está entre nós. Me parece que, na verdade, quem cuidou de tudo isso foi o Valdemar de Moraes. Que, se eu não me engano, Redenção é a direção do Valdemar de Moraes. Também já não está mais entre nós. Que, aliás, esse é um problema que eu tenho na minha tese, né, Ademir? E os artistas vêm, vão gravar lá, mas não fazem muito a conexão, né? É muito engraçado. Vamos lá para São Bernardo. Uma outra coisa também, que agora que você está me falando, né? Nós temos em São Bernardo Avenida Redenção. E agora é o chute do repórter. Eu imagino
que o nome Avenida Redenção venha daí. venha daí. Eu vou pesquisar, e não, agora não nesse programa, que isso é tudo, nós estamos gravando, mas quando a gente anunciar o Rodolfo, a gente vai dar a data que aquela avenida recebeu o nome legal, de Redenção. legal isso. Provavelmente em função, é a Rua do Cemitério, né? Tá. Em função da novela Redenção. Ela foi um marco em termos de televisão brasileira, porque assim, você fica com uma novela 2 ano e meio anos, no ar, né? quase 2 mais do anos. que o direito de nascer. Mais do que o direito de nascer, muito mais do que o direito de nascer. O direito de nascer acho que não chegou a 1 ano no ar, né? Embora tenha tido lá capítulos e mais capítulos. Mas assim, a Redenção marcou... por exemplo, Francisco Coco passa a ser o principal galã da emissora, né? Porque o Tarcísio e a Glória não ficaram na emissora, logo foram para o Rio de Janeiro. E aí começaram as novelas na Globo. Mas o Francisco Coco fica em São Paulo. E ele e Regina Duarte se transformam nos grandes atores, né? E um testemunho, você menino lá na Vila Guilherme, não é? Eu, Ademir, aqui em São Bernardo, eu vi o Francisco Coco, provavelmente nesse período, com outros artistas. Eu lembro do Francisco Coco, saindo e tomando um cafezinho no boteco lá. Sim, gente, né? era a coisa mais comum do mundo. Ele saiu... Eu me lembro que uma vez eles estavam gravando, eu acho que era a Muralha, se eu não me engano. Até eu trouxe uma imagem também da divulgação da novela. Embora essa imagem não seja da TV Excelsior de São Paulo, seja da Coligada no Rio Grande do Sul. Vocês vão ver que aparece assim, Canal 2. Essa imagem que nós estamos mostrando agora. Que é a imagem da Muralha. Que é uma grande produção que a Globo faz em 2000. E a Muralha tem tudo a ver com o Grande ABC. A Muralha é a Serra do Mar. É a Serra do Mar, vencer a Muralha. Vencer a Muralha, exatamente. Né, o João Ramalho teve que passar por aí e tal. Né? E foi engraçado porque a Muralha era gravada nesses estúdios lá da Excelsior. E a gente... No Rio? Não, aqui em São Paulo. Aqui mesmo, em São Paulo, lá na Santa Veloso. E era engraçado porque a gente via aqueles caminhões. A Coligada que era do Rio? A Coligada era, na verdade, acho que do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Tá. Porque no Rio era a TV Rio, a Coligada da Excelsior. E era muito interessante a gente ver, e ver os artistas saindo com aquelas roupas. Eu me lembro que uma vez a gente parou lá no bar e viu um monte de artistas. E, se eu não me engano, era Arlete Montenegro e acho que era Anissete Bruno, vestidas com aqueles vestidos enormes, imensos, de 1700. Com aquele calor, né? Com aquele calor todo, né? E os homens também, eu me lembro muito de que tinha o Edgar Franco, que fazia um dos principais papéis e que morou em São Caetano do Sul muitos anos. É mesmo. O Edgar era de São Caetano, faleceu, infelizmente, muito jovem. E o Edgar Franco estava lá com a espada colocada aqui. Quer dizer, pra gente eram personagens, como a criançada hoje que... Isso é muito legal. Né? Eu nunca ouvi ninguém falar isso, sabe? Isso que vê os personagens aí das histórias de japonesas, aquela coisa toda, que você vai na Liberdade e vê aqueles personagens todos. 50 anos atrás era... No boteco, entendeu? Quer dizer, naquele... Você falou dos diretores da Excelsior e tal. O Mário Simonsen era um financista? Na verdade, o Wallace Simonsen, né? Na verdade, era o que é parente do Mário Simonsen, mas não é... O Mário Simonsen nunca fez parte do grupo da Excelsior. Eu acho que eles eram primos. Porque o Wallace foi o primeiro prefeito de São Bernardo. Será que foi ele? Era o Wallace Simonsen, dono da Paner e de mais 50 e tantas empresas. É que eles eram uma família muito grande, né? Eles formavam a gente vai precisar dar uma checada nisso. Mas, de qualquer forma, a família Simonsen teve uma participação em termos de bancar. Ele que bancou a TV Excelsior, E a família Simonsen, o pessoal que acompanha a memória sabe, né? O Roberto Simonsen, o senador Roberto Simonsen, membro da Academia Brasileira de Letras, foi um dos idealizadores, junto com Armando de Arruda Pereira, da Cerâmica São Caetano. O Wallace Simonsen tinha uma chácara em São Bernardo, a chácara existe, chácara Silvestre, e foi o emancipador, o líder autonomista de São Bernardo. Quer dizer, essa participação... E de certa forma, a família Simonsen bancou essa, que a gente pode chamar de mágica, né? A TV Excelsior. Tanto que no trabalho eu falo justamente isso, né? Que assim, você parte... A TV Excelsior virou 10 anos e ela vai da glória ao ocaso. 60 até quando? A 70. 10 anos. São só 10 anos de Esses vida. 10 anos que estão consumindo o teu tempo, com muito prazer. Você faz com prazer. Eu queria entender o porquê dela ter sumido se ela tinha toda essa estratégia, né? Rodolfo, já estou pensando, olha, você vai ter que fazer essa tese de doutorado e lançar um livro, né? Com certeza. E o lançamento vai ser aqui. No estúdio. Vamos fechar isso? Vamos fechar isso. Não vai dar chapéu na gente. Com certeza. E por que fechou, legal. Rodolfo? Então, na verdade, o trabalho
trabalho fala justamente sobre isso, né? Como Porque é que justamente você no faz... período que a Globo estava... Então... Será que a Globo provocou isso? A gente vai ter um confronto com a ditadura militar, né? Ah. O Simonsen apoiava João Goulart. Aí a gente tem o problema dos nacionalistas contra os não nacionalistas e tal. E a TV Excelsior foi a única emissora brasileira, se a gente pensar na época, nós tínhamos Tupi, nós tínhamos a Paulista existindo, a gente tinha Record, a gente tinha a Cultura e já tinha a Band também surgindo. Estava começando nessa época, a TV tal. Bandeirantes. A Excelsior é a única emissora que se coloca contra o golpe militar. Inclusive abrindo espaço para Carlos Lacerda vir na televisão e fazer, inflamar todo mundo e fazer altos discursos, abrindo espaço para todos aqueles que, de uma certa forma, apoiavam que João Goulart continuasse no governo. E isso cria, perante a ditadura militar, a ideia de que é o seguinte, nós precisamos acabar com esses caras, entendeu? Porque esses caras estão nos confrontando abertamente, né? Por exemplo... no dia do golpe militar, na edição do telejornal à noite, a Excelsior foi a única emissora que não falou nada sobre o assunto. O Simonsen ligou para a emissora e disse assim, e o filho, porque o Alinho, que era o filho dele, que administrava mais a emissora, e disse assim, não vamos falar sobre nada, nós não concordamos com isso. Tá? Então ela foi a única emissora que não noticiou o golpe militar. E nos outros dias, nos dias subsequentes, ela se preocupou em trazer discussões sobre o porquê aquilo tinha acontecido e não simplesmente como as outras emissoras que ficaram com medo, diga-se de verdade. A gente tem que pensar que 64 era uma realidade muito diferente de 2018, né? Aceitaram. E aí, com o surgimento da Globo em 65, com o empréstimo internacional, Time Warner, aquela coisa toda que a gente conhece, os militares veem ali a possibilidade da integridade nacional via televisão. Que era uma ideia da Excelsior, que pouca gente sabe também, é que o Boni passou pela Excelsior. Rapidamente, mas passou. O grande Boni. E o Boni, na Excelsior, tinha a ideia de uma rede nacional de televisão. Que não aconteceu justamente porque o governo militar começou a impor uma série de pressões. A Excelsior poderia ser a Globo. Poderia, é o que eu defendo, inclusive, na minha tese. Poderia, com certeza. Quer dizer, Rodolfo, a sua tese está em franco processo de elaboração. Sim. Quer dizer, se a gente conversar daqui 6 meses, você vai ter muito mais informações. Eu devo apresentá-la em dezembro. Né, agora. Na Universidade Metodista. Na Universidade Metodista. Quem é teu orientador? Agora, a gente teve uma troca lá, eu comecei com o professor José Salvador Faro e agora eu estou com o professor Kunsch, que na verdade tem dado tem trazido ideias novas. Legal. E tal, e a gente tem trabalhado de uma forma muito bacana como é que a gente vai retratar determinadas situações, né? Os capítulos, porque uma tese também tem capítulos, né? E eu preciso ter muito claro qual é o personagem central de cada capítulo. Depois você vai contar pra gente. Não, isso eu posso contar. Na verdade, o que eu faço é falar primeiro do imaginário da televisão, como é que a televisão surge, ocupa o lugar do rádio. Você vai contar essa história de menino que ia lá? Não, na tese não pode contar. Na tese o pessoal não pode. Não. Mas você conta pra gente. Isso eu faço Rodolfo, na apresentação. Você é mais o professor ou mais o jornalista ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas. Uma vez jornalista, você não deixa de ser jornalista, né? Gente, o Rodolfo Bonvente, o nosso convidado dessa semana no Memória na TV, trabalhou no Diário do Grande ABC, foi repórter, foi editor. 8 anos. 8 anos. Restam lembranças? Muitas. Eu acho que eu peguei uma época muito interessante. Não só da imprensa brasileira, porque foi a época em que os computadores ameaçavam, né? Estavam chegando. Você pegou a máquina? Eu sou da época da máquina de escrever, né? Da época do carbono na pauta, lembra? Na matéria que você fazia. Na lauda. Na lauda, né? Eu entregava, ele me passava a pauta. Ademir foi meu chefe, inclusive, durante uma época. E ele me dava carona para ir para São Bernardo. E aí ele me passava a pauta, eu vinha, escrevia na lauda, dava o original para ele, segurava a cópia comigo, lembra? Para depois ver quais eram os acertos que tinham que ser feitos na matéria, né? O saudoso Fausto Polésio usava o lápis azul com você? O lápis azul, nossa, aí
era o grande chefe, né? Dizer, Então... a redação de um jornal é realmente a grande escola de jornalismo, né? Eu acho. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, quem não passa por uma redação, seja de jornal ou de revista, de impresso mesmo, tá? Que é onde você põe a mão na massa, né? Hoje é tudo computador, né? Hoje rede social. Tá tudo fácil, né? Eu vou lá, eu me lembro, eu conto algumas histórias... Não havia Google, gente, não tinha Google, não. Eu conto histórias curiosas. Uma vez, o Ademir Metz, que vocês estão vendo aqui, me mandou fazer uma matéria, ele nem vai lembrar, em Ribeirão Pires. E a gente tinha uma área muito grande, verde, no centro de Ribeirão Pires, e aquela área estava para ser devastada pela prefeitura, enfim, aquela coisa, tinha um grande grupo interessado. E o Ademir falou assim para mim, vai a Ribeirão Pires e faça uma grande matéria sobre a importância daquela área verde. Gente, eu morando em São Caetano desde 70, nunca tinha ido a Ribeirão Pires. Aí cheguei lá, vi aquela imensidão, passarinho que vinha, passava pela gente, né? Ficava aqui no ombro. Eu e o Alberto Murayama, fotógrafo. Ô, Alberto. Alberto, onde você anda, Alberto Murayama? Maurício Pavan. Pois Puxa é. vida. Não, e o Alberto fotografava. E eu dizia, meu Deus do céu, vou ter que escrever, sei lá, 20 laudas, porque do jeito que o Alberto está fotografando aqui vai ser uma coisa... Aí eu cheguei e falei assim para o Ademir, quando eu posso escrever? Aí é a ditadura do jornal, né? Vamos ver qual é o espaço. Então ele veio lá para mim, acho que 4 laudas, não sei. Eu falei, não vai dar. Eu tenho muito mais coisa para escrever. Ele falou, mas não, o espaço que a gente tem é esse. Reduz nisso. Aí eu falei assim para ele, não dá para fazer capítulos? Não, né? É uma matéria, só depois a gente pode, né, repercutir mais e tal. Então são umas coisas que você tem que aprender. Aprender a escrever com concisão, né? Quer dizer, poxa vida, eu queria escrever 20 laudas, né? Porque eu vi muita coisa. Eu entrevistei um monte de pessoas na cidade e tal. Passei um dia em Ribeirão Pires para poder levantar tudo isso. Aí você chega aqui, né? A gente tem lá os editores que são os ditadores. O mala do editor fala, não, corta tudo. Corta tudo, entendeu? E além do que eu escrevi, ele ainda cortou um monte de coisa, porque não tinha mais espaço. Justamente por culpa do Murayama, que fez 500 mil fotos. Eu era muito carrasco. Não, imagina, que é isso, imagina. Graças a Deus. Houve muitos outros mais carrascos. Rodolfo, Excelsior, TV Excelsior, 60, 70. E o que aconteceu depois? O Canal 9. Então, 1970 acaba. Acaba. Na verdade, a programação da emissora em 69 já começa a ter muitos problemas. Porque o que acontece? O governo militar cortou qualquer tipo de propaganda oficial na emissora. Começou a convencer as empresas privadas que tinham negócios com o governo a também não anunciar na emissora. Então você começa a ter um problema sério. A emissora é vendida para um grupo. Esse grupo compra a emissora e devolve depois porque não consegue levar a emissora adiante. Não era Manchete ainda? Não. Quem compra é um grupo ligado à Folha de São Paulo. Ao Otávio Frias. Eles compram, depois eles devolvem a emissora, porque eles acharam que comandar a televisão era que nem rádio. Era fácil. Aí eles veem que eles não conseguem fazer aquilo, né? Até porque, e eu queria deixar aqui uma homenagem a uma pessoa maravilhosa chamada Álvaro Moya, que infelizmente faleceu em agosto passado, mas eu tenho várias entrevistas que eu fiz com o Moya, e o Moya foi diretor artístico, foi diretor executivo lá da TV Excelsior, e o Álvaro é a única pessoa que escreveu um livro sobre a TV Excelsior que chama Glória in Excelsior, onde ele conta os bastidores de como fazer programas lá, de como desenvolver a programação da emissora. E o Álvaro foi vital para mim, me deu muitas dicas, me recomendou pessoas que eu deveria entrevistar. O problema que eu tenho é que assim, as pessoas que trabalharam na Excelsior hoje estão com 80 anos, né? E muitas, inclusive, já se foram. Mas a gente está lá resgatando. Você citou Armando Bogos, né? Eu estudei então, na Casper Libero com a sobrinha dele. Sim. Ela falava com tanto carinho do... O Armando foi um dos grandes atores do teatro e da televisão brasileira. Dionísio Azevedo. Dionísio e Flora Geni, um casal super simpático. Eles sempre davam autógrafos pra gente, a gente adorava eles, entendeu? O Dionísio já com aquele cabelinho branco, sei lá quanto ele tinha na época, uns 30 e poucos anos, mas já com o cabelo meio branco, uma simpatia, ele e a Flora Geni, sempre atendiam a gente, davam autógrafo. Às vezes, eu me lembro de um dia que ele fez assim pra mim, mas de novo? Quanto
autógrafo eu já dei pra você, sabe aquela coisa? Mas a gente criança, a gente achava aquilo o máximo, levava pra casa, sei lá pra onde ia, jogava fora. Rodolfo, hoje o antigo Canal 9, o que é? Na verdade, então, ele foi vendido por Silvio Santos, o Silvio Santos levou pra lá a TVS e depois o SBT durante muitos anos. Hoje tem uma universidade nesse espaço. O problema é que o Canal 9, ele faliu. Né? Foi Mas eu digo na TV aberta. Na TV aberta, então, na TV aberta é a Rede TV. Perfeito. Anos depois foi a TV Manchete. A Manchete e a Rede E depois a Rede TV. O Silvio Santos teve o interesse em ficar com esse canal, mas o governo deu para ele a concessão do 4, que havia sido a Tupi, né? Porque a Tupi fechou em 80 e o Silvio Santos ganha a concessão em 81. E aí ele ganhou a concessão do 4. Ele até foi em busca do 9, mas acabou ficando com o 4. Nas imagens que a gente trouxe... é a antiga Tupi. O 4 é a antiga Tupi, o 9 é a Excelsior. A gente trouxe inclusive uns bonequinhos maravilhosos que foram desenvolvidos e eles anunciavam a programação, eles brincavam com o público da Excelsior. São esses bonequinhos que nós começamos a programação e estamos terminando. Rodolfo, muito legal. Fantástico. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite, Ademir, uma maravilha ver você aqui. E o Ademir é aquele que puxa a memória da gente, é muito bom. Porque ele fica falando assim, lembra daquela época, lembra daquela pessoa? E aí isso é ótimo, gente. Esse cara nunca vai ter Alzheimer, vocês podem ter certeza. Isso é coisa de... Porque ele está o tempo todo revivendo a memória. Gente, a gente conversa com muita gente. Engenheiros, biólogos, trabalhadores. Agora, quando a gente conversa com jornalista, sabe, é um outro esquema, porque a gente vive a vida toda assim. Então hoje é um dia muito especial. E quantas pautas surgiram? Nós vamos parar a gravação. E na sequência a gente vai comentar em off com o Rodolfo todos esses nomes citados que vão ilustrar, que já ilustraram o nosso programa dessa semana. E na semana que vem, mais um Memória na TV. Falando do ABC, falando de memória de uma forma geral. Até lá.